Ok, iniciada a gravação. Vamos aqui. Então, basicamente é da seguinte forma. Quando a gente estiver usando o, o private, eu vou aqui fazer aqui um private para a gente ver. Deixa eu ver aqui, responder. Deixa eu escrever bem aqui rapidão. Tive fazer um negócio. Aqui. Vou pegar aqui meu roteiro. Ok. Então, vamos só relembrar aqui rapidão. Porque, tipo, a aula anterior, ela se complementa na aula de hoje, entendeu? São tópicos novos, mas uma se complementa na outra. Então, a ideia é a gente sair da aula anterior e criar uma nova habilidade. Que no caso é entender como é que eu faço para acessar esses dados que são protegidos. Eu vou aqui criar uma classe, vamos supor aqui, uma classe funcionário. Funcionário. Classe funcionário. Vou dizer que ele tem um int d. Peraí. Int d e um nome para dar um nome pro funcionário. Só pra gente testar, algo simples. E aqui na minha classe de execução, eu consigo criar um novo funcionário. Essa mecânica aqui já é para tu tá entendendo, sacou? Essa mecânica que a gente tá fazendo aqui já é para tu ir normalizando ela, entendeu? Sendo algo que tipo tu já fez algumas boas vezes, porque aí que o teu aprendizado ele vai se fixar, se tu fizer dessa forma. Igual a 1.nome igual a Victor Juan. Ok. Aqui a gente sabe que em tese já preencheu, né? Então eu não vou nem printar os dados. Eu vou só verificar quando dá algum erro. Basicamente só vou fazer isso. Deu um erro aqui. Vamos verificar. Provavelmente algum erro de escrita, né? Vamos ver aqui. Funcionário. Funcionário. Tem hora que eu acho que eu tenho dislexia. Ok, não deu nenhum erro. Entretanto, quando eu mudo a visibilidade dos meus atributos, que no caso aqui eu estou focando em atributo, que é o que eu filtrei, que é o que é importante, né, o atributo e o método, mas principalmente a visibilidade dos atributos, eu digo isso a longo prazo é mais importante, entendeu? Porque a longo prazo tu vai perceber a recorrência desse uso, entendeu? Vamos ver aqui, deu erro. Aqui ele vai falar certinho. ID, REST Private Access em funcionário, mesma coisa para nome, entendeu? Então, mano, basicamente é daqui que a gente parou da aula anterior, sacou? Só que, não sei se tu lembra, eu vou comentar aqui, que essa função aqui de execução, eu posso botar ela dentro da classe que eu quiser, entendeu? Porque ela é uma função que, tipo, eu posso botar ela dentro dessa classe aqui? Posso. Entretanto, tem um critério de visibilidade que se tiver alguma proteção, não vai permitir, né, essa alternância de classe, entendeu? Porque ele vai estar invisível. Entretanto, se eu botar aqui dentro tudinho, ó, vamos ver se vai funcionar agora. Eu estou botando aquela minha função de execução aqui dentro, entendeu?
Porque lembrando que a função de execução, no Java, eu digo isso pelo Java, ela é uma função que tu pode botar na classe que tu quiser. Só que a gente, por padrão, a gente convenciona de botar na main, numa classe chamada main. Vamos ver se funciona agora. Ó, agora funcionou, entendeu? Entendeu? Porque o private, no critério de visibilidade do private, o que acontece? Se tu tá dentro da própria classe, tu consegue acessar os atributos, entendeu? Dentro da própria classe. Só que aí, se tu sai dessa classe, aí já fica invisível, entendeu? Já fica protegido, sacou? Então, aqui a única coisa que eu fiz, Eric, e quem estiver me ouvindo, é trocar de posição a minha função de execução. Então, se eu alternar aqui, eu vou botar agora na classe main aqui. E assim, gente, isso aqui é muito assim de prática, entendeu? Vocês têm que praticar, têm que testar as possibilidades, como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo uma alternância, entende? E assim vai moldando o conhecimento de vocês na prática, porque o Java, o ideal mesmo é aprender na prática, entendeu? Aqui deixou de funcionar, aí aqui comentei, né? Lancei, deu um erro aqui porque a minha classe chamada main não tem nada dentro dela. O Java ele considera isso um erro e aqui funcionou. Ok. E agora, como é que eu faço para conseguir acessar esses dados aqui que são private? Como é que eu faço para acessar eles de outra classe sem dar erro? Entendeu? Então essa é a ideia da aula de hoje, entendeu? Então, para eu conseguir fazer isso, a única coisa que eu preciso é fazer uma coisa chamada uma burocracia, entendeu? Uma burocracia. Eu vou ter que encontrar um caminho, nem que seja um caminho um pouco mais difícil, mas eu vou ter que encontrar um caminho para conseguir acessar essas variáveis, para conseguir ver elas, para conseguir é, atribuir valores a elas, entendeu? Então, uma técnica é a seguinte: isso aqui está privado, mas eu posso criar uma burocracia que é da seguinte forma: eu vou criar um método, ou seja, uma função, e te liga no que eu vou fazer aqui. Ó, vou chamar aqui de. O que eu posso chamar essa função? Eu vou criar uma função, por exemplo, para ver o ID. Então eu vou chamar getID, né? GetID, essa é a minha função. Essa função retorna alguma coisa? Ela é void? Se é void, não retorna nada, não tem return. Mas não, eu quero que ela retorne o quê? Eu quero que ela retorne um inteiro. Então aqui eu vou dizer que ela é um int, entendeu? Aqui eu não dei nenhuma aqui eu não dei nenhum padrão de visibilidade para ela, entendeu? Aí por padrão ela vem default. Só que tipo, sendo sincero, esse default aqui é a mesma coisa de deixar sem nada. A gente não usa basicamente nada no Java default, entendeu? No momento, ou seja, a gente não deixa nada sem nenhuma visibilidade, a gente sempre deixa alguma visibilidade. Só que no momento, como a gente está aqui em fase de teste, a gente está deixando default somente o nome das classes, entendeu? Só que vocês vão ver que quando vocês forem pegar na prática, basicamente dentro de cada classe, dentro de cada arquivo, só vai ter uma classe, entendeu? Não vai, na prática a gente não costuma, na prática mais séria, trabalhar com mais de uma classe dentro daqui, entendeu? Tem alguma diferença Não, nenhuma. A mecânica é a mesma, a programação é a mesma. A única diferença é que a gente vai botar em um arquivo somente a classe, né, que tem o mesmo nome daquele arquivo. Só que por enquanto, a gente está em fase de teste aqui, a gente vai botar todas as classes num arquivo só. Depois a gente vai migrar para um editor de código mais robusto, mas por enquanto é aqui, entendeu? Então aqui, para que não dê erro, é obrigatório que eu não bote nada, nenhum critério de visibilidade nas classes. A única coisa que eu posso fazer é isso daqui, ó. Só que tá dando erro aqui por causa daqui. Peraí. Aqui porque tá vazio.
Ok. Por quê? Porque sempre que eu uso public numa classe, o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da classe. Entendeu? Só que esse aqui eu vou falar para vocês não precisarem decorar, porque isso aqui na prática o editor ele já vai fazer automaticamente, entendeu? Entendeu? Isso aqui vai ficar tudo mecânico, entendeu? Mais na frente. Só que por enquanto, esqueçam isso e foquem só em seguir exatamente o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Só sigam exatamente o que eu estou fazendo aqui. E o importante é entender as ideias, saca? É entender que existe uma questão de privacidade dos dados, que existe uma questão de caminhos que eu posso, né, que eu posso contornar essa privacidade, só que são caminhos burocráticos. E um caminho que, por exemplo, para eu ver um, esse ID aqui, que hoje ele está privado, eu não consigo ver ele daqui, né, não consigo dar um system.out. O que eu tenho que fazer então? Eu vou criar um método, eu vou dizer que esse método aqui é public. Public. Por que public? Porque aí ele vai estar. Todo mundo vai conseguir acessar ele sem nenhum problema, entendeu? Independente de onde tu esteja, se tu tá em outro arquivo, se tu tá em outra classe, desses outros arquivos, das outras classes, tu vai conseguir chamar esse método aqui, entendeu? E a lógica é essa. Como esse método ele está dentro da minha classe, ou seja, ele pode ter acesso a todos os meus atributos, entendeu? Mesmo que eles estejam privados. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui return para ele retornar id, entendeu? Entendeu? Então a ideia é essa, eu crio um método que retorna um inteiro e eu deixo esse método público, entendeu? E esse método ele vai retornar um dado que, por natureza, esse dado ele é privado, entendeu? Entendeu? Então a burocracia a mais que eu tô criando é justamente na hora de criar um método, entendeu? Que esse método ele acessa um dado que está protegido, que tem um private, entendeu? E esse get aqui, a única coisa que ele vai retornar é o valor que tiver o ID. Então vamos supor que o ID tem algum valor 1, ele retornaria 1, entendeu? Entendeu? Só que por enquanto a gente por teste, o que a gente vai fazer? A gente vai setar aqui por natureza 1, por teste, entendeu? O que a gente vai fazer aqui, aqui agora a gente vai fazer a mesma mecânica. Agora a gente vai querer ver o nome, então é string nome. Aqui, abre e fecha parênteses. Esse aqui a gente vai querer que fique público, ou seja, qualquer pessoa, qualquer classe externa, interna, seja lá onde for, consiga acessar ela. Isso é o public. Só isso que vocês têm que entender. E aqui ele vai retornar nome. Return nome. E o nome aqui eu vou botar aqui por padrão aqui, João, só pra gente testar. Ok. Vamos ver aqui. Agora eu vou tentar printar esses dados chamando os métodos, entendeu? Ó, só que para chamar um método, é, esse método aqui, só revisando, ele não é static aqui. Não é static, ele é public. Ou seja, não sei se vocês lembram da aula, das aulas anteriores, quando tem static, ó, static, depois qualquer coisa tem que revisar. Tem que revisar, mas isso aqui é tranquilo, tudo é bem fácil. Aqui, por aqui, Ctrl X, só para a gente poder printar aqui o dado. Aqui eu só estou chamando a minha função, entendeu? E essa função é como se isso daqui, na verdade, fosse o valor 1, entendeu? Valor 1. E aqui eu estou printando esse valor 1, que é o valor daqui. Para ver se vai funcionar. Deu um erro bem aqui. Ah, tá. É porque não é static.
Ok, por alguma razão ele não tá querendo funcionar. Não estou entendendo. Peraí, já sei, peraí. Instante. Peraí. Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Mas, rapaz, a gente tá fazendo tudo padrão aqui. Bem-vindos ao Java. O Java é assim mesmo. Mas assim que é bom. Deixa eu tentar aqui. Isso daqui era pra funcionar certinho, mas por alguma razão ele não tá querendo funcionar. Uma razão que eu não entendo. Porque o Java tem seus nuances. Sim, até voltar aqui a gravar. Então no Java a gente tem que seguir os padrões, entendeu? Porque, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, eu tô tentando reinventar a roda, entendeu? Eu tô tentando criar possibilidades que a gente não costuma ver na prática. Então, nisso, a chance de dar algum erro é muito grande, entendeu? Por isso que a ideia é sempre tu seguir o que já se usa na linguagem, entendeu? Então aqui, ó, eu não preciso ficar inventando, entendeu? Eu tô inventando aqui só pra poder realmente criar uma linha de raciocínio, entendeu? Que é o que eu mais prezo, é criar uma linha de raciocínio. Só que nem sempre, principalmente uma linguagem tão robusta, né, tão cheia de detalhes como Java, a gente vai conseguir. Entendeu? A gente até consegue, mas vai demorar muito tempo. E a gente não tem esse tempo, entendeu? Então aqui, e quando tu foge do padrão, o Java ele meio que não tá preparado, entendeu? Aí com isso, aí com isso complica a vida do cara, mas é assim mesmo. Então bora que siga o padrão, que é justamente esse, criar um objeto, porque eu só consigo chamar o método pertence a uma classe, então eu tenho que criar um objeto para conseguir chamar esse método, entendeu? Funcionário. Essa aqui é outra mecânica que também deve ser criada, é essa, para chamar tanto atributos quanto métodos, tem que, opa, tem que se, tem que se seguir padrões. Bora. Tem que se seguir esse padrão aqui. Ok, para ver aqui. Hum, entendeu? Então aqui lembrando sempre que a gente tem que sempre criar o objeto. Depois de criar o objeto, é, que chama-se o método. Aí dá tudo certo seguindo esse padrão. Então aqui, pode ver, ó, eu criei um método que está público. Ele não é um método privado, ele não é um método outros tipos que tem, entendeu? Eu estou falando de dois aqui, porque esses dois aqui são os que são mais utilizados na prática, entendeu? De verdade. É, eu criei um método público, entendeu? O CT aqui, eu quero que ele fique público para todo mundo. Que ele vai retornar um inteiro, o nome dele é esse, e ele retorna um valor que ele tem acesso, entendeu? Porque ele é dentro da classe. Como ele é dentro dessa classe, então ele tem acesso ao ID, entendeu?
Então meio que ele copia o valor de ID e bota aqui nesse return, entendeu? E mesma coisa ele faz para todos os teus atributos, entendeu? Aí tu me pergunta, Paulo, eu vou ter que sempre que fazer isso aqui na mão, esses métodos aqui, porque aqui a gente está fazendo em curto prazo, correto? Tá fazendo em curto prazo. Em curto prazo, ou melhor, em curto, em uma escala curta, entendeu? A gente não está fazendo um sistema inteiro grande, pelo menos não ainda, entendeu? A gente não está fazendo algo um pouco maior, a gente está fazendo algo bem simples. Então aqui é de boa, estou criando aqui os métodos de boa. Só que na prática tu vai ver que pela recorrência que tu tem que fazer isso, pela quantidade de atributos que tuas classes vão ter, fica complicado fazer cada um desses para cada atributo, né? Então, então, as ideias, elas já têm pronto uma função que ela já cria automaticamente, entendeu? Esses métodos aqui para todas as tuas classes, entendeu? E ouve o que eu tô falando, por padrão, normalmente a gente protege muito, costuma usar muito esse padrão aqui, entendeu? Esse padrão aqui é normal no Java, entendeu? No Java isso aqui é tipo, é normal, entendeu? O cara tem que saber esse padrão aqui, entendeu? Esse padrão aqui de usar, de tu ter uma proteção aqui, maioria das vezes, experiencialmente falando, é private, e tu tem um public no método só para tu conseguir acessar esses dados que estão privates, entendeu? E a ideia desse carinha aqui, desse método, é só dar uma burocracia, entendeu? É só essa, dar uma burocracia, uma padronizada, entendeu? Sacou? Porque assim tu vai evitar muitos erros mesmo. Porque aí tu tem que pensar, entendeu? Tu tem que pensar mais, aí com isso tu evita erro. Isso aqui, pô, é algo tradicional, entendeu? Do Java que o programador Java tem que saber isso aqui, entendeu? É tradicional, isso aqui é recorrente demais, entendeu? Então, se tem um exercício pra, tipo, pra tu fazer 10 vezes, assim, pra tu treinar, eu recomendo, é isso daqui, entendeu? Tu cria classes, dá atributos pra ela, priva elas, vê o que acontece, tu tenta acessar elas, tenta printar elas, tenta dar valor pra elas, entendeu? Tu vai ver que tu não vai conseguir, entendeu? Aí com isso, depois tu vem com a solução. Qual é a solução? Oba. Ah, beleza, tranquilo. Não, o que eu tava falando é que, tipo, se tem uma coisa que eu recomendo que se treine, tipo assim, umas 10 vezes pra tu conseguir absorver bem no teu cérebro, é isso daqui, entendeu? Essa dinâmica aqui de criar classes, entendeu? Se tu quiser repetir só o que eu tô fazendo aqui, só que em outros casos, já é perfeito. Tu cria classes, dá atributos pra elas, entendeu? Aí tu tenta acessar esses atributos. Depois tu priva esses atributos, ou seja, tu bloqueia o acesso. Aí nisso que tu priva, tu tenta printar os dados, tu tenta alterar, dar valores, entendeu? E ver o que acontece. Vai dar erro, entendeu? Porque tu privou, depois que tu privou. Aí, pra tu conseguir corrigir, né, esse erro, o que tu tem que fazer? Tu tem que criar os métodos aqui públicos que vão te permitir acessar esses atributos. Esses métodos nada mais são que uma burocracia a mais que tu cria, entendeu? Entendeu? Então, então, o que acontece? É basicamente essa que é a mentalidade que uma pessoa tem que ter, uma mentalidade de Java, né, que eu falo, ou seja, uma mentalidade que ela é focada no Java, outras linguagens às vezes tu não tem que ter tanta essa mentalidade, mas no Java isso daqui é extremamente importante porque vai te permitir criar sistemas grandes e robustos com maior facilidade, com maior organização, que é o que muitas empresas esperam hoje em dia. É, e por enquanto a gente viu só o cat, né? Só para é o que retorna o valor, entendeu? Agora a gente vai entender como é que faz para tu atribuir valores, porque até agora a gente só tá atribuindo valores daqui, entendeu? Porque se a gente tentar atribuir valores daqui, vai dar erro, entendeu? Porque eles estão protegidos, sacou? Isso aqui só retorna. Isso aqui não atribui nada, entendeu? Então se eu tento atribuir aqui, não vai funcionar. Se eu tento só pegar o valor, tudo bem, mas se eu tento atribuir, se eu tento dar valores novos para cá, não vai funcionar. Então, para isso, eu tenho que criar aqui um método, dois métodos no caso, que vão me permitir, dois métodos públicos, que vão me permitir
atribuir valores para essas variáveis, entendeu? Então aqui eu tenho public, é, eu não vou retornar nada, entendeu? Nesses métodos aqui, por que que eu não vou retornar nada? Porque eu vou estar recebendo, eu vou estar recebendo um valor que a pessoa ela quer atribuir e eu vou dar esse valor para cá, para cá. Como é que vai ser isso? Public void set do inglês significa tipo imputar, entendeu? Colocar set id. Oba, não, peraí, rapidão. Foi agora? Tranquilo. Ah, sim. Sim, é, tem um comportamento mesmo da frequência que faz isso. Tranquilo. Vamos aqui continuando. Então, a ideia agora é justamente o quê? É justamente a gente conseguir fazer uma função pública que ela consiga imputar dados aqui na nossa variável. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui o meu método, correto? E esse método ele vai receber um parâmetro. E qual vai ser o parâmetro? O parâmetro vai ser justamente o dado que eu vou querer adicionar lá, entendeu? Como um método, como uma função normal faz. E o que eu vou fazer? Eu vou querer dizer que o ID é igual. Que eu quero dizer que esse D aqui, ó, é igual a esse D aqui. Entendeu? Só que aí tu vai perguntar, mas Paulo, se tu fizer isso, basicamente tu vai estar confundindo os IDs, né? Alguém pode vir e falar isso aí. Tu não vai saber se é esse daqui ou se é esse aqui, correto? Então, o que que acontece? No Java, em orientação a objeto, tu tem um adereçozinho que tu consegue colocar do lado de uma variável, entendeu? Que ele vai dizer se essa variável está se referindo a isso daqui ou está se referindo a qualquer uma outra que não seja do atributo, entendeu? E que adereçozinho é esse? É o chamado des, entendeu? O des é para dizer que é esse aqui, ó. Des do inglês significa isso. É isso daqui, ou seja, o local é igual a esse aqui que tá vindo de fora, entendeu? Entendeu? Então sempre que tu usar o des é porque tu tá falando, tu tá te referenciando ao atributo da daquela classe que tu tá trabalhando, entendeu? Então aqui, ó, des é uma forma de se referenciar ao atributo da, daquela classe, entendeu? Para que não para que não confunda com parâmetros, que no caso é isso daqui, ó. Entendeu? Não sei se tu conseguiu compreender essa questão aí. Não sei se ficou claro pra ti. Ah, não tá. Bora ver o seguinte, e se a gente tentasse fazer pelo WhatsApp? Trocar de. Porque o WhatsApp talvez ele seja mais. Deu certo pelo WhatsApp aqui. Ok. Então, tu conseguiu entender essa parte aqui, Eric, que eu expliquei? Teve algum detalhe que acabou faltando? Ah, beleza. Então eu vou repetir aqui. Eu vou pausar aqui, que lá eu já expliquei. Tava pausado, mas deu certo. Entendeu?
Tô repetindo aqui. Então agora o que que me resta? O que me resta é chamar o meu método, entendeu? E atribuir um valor para cá, através do meu método que eu criei. Então bora aqui. Então eu tirei lá o igual a 1, né? Porque agora eu tenho esse poder de atribuir valores. Por aqui. F1.set, ou seja, de imputar ID, e que eu vou botar 37 só para testar, para ver o que acontece. Então aqui eu estou setando através do meu método aqui. Esse método aqui que ele altera lá o valor do atributo. 37, entendeu? Deu certinho, entendeu? E o mesmo aqui, ó, eu vou fazer para o nome. Como aqui a ideia é treinar, então eu vou fazer aqui public, sempre repetindo os conceitos, que é muito conceito. Public, que é para deixar público, para todo mundo conseguir acessar sem restrições, entendeu? Põe isso, public é sem restrições, entendeu? Deixa todo mundo acessar. O void, que ou seja, que ele não retorna nada, né? É o termo de retorno, no caso não retorna nada. Set nome, que agora eu quero setar o nome. E aqui eu vou receber um parâmetro que é o quê? Que é um nome que vai vir de fora, entendeu? E agora eu vou dizer que nome é igual a nome. Só que isso é estranho. Então eu vou ter que botar o desse para poder diferenciar o atributo do parâmetro. Entendeu? Tem gente que apanha muito por isso daqui, entendeu? Porque, tipo, fica tentando. Não fica aceitando, entendeu? Mas, tipo, a linguagem é assim por um motivo, pode ter certeza. Não é à toa, entendeu? Não é à toa que a linguagem tem essas historinhas aqui, entendeu? Isso daqui, pô, grandes empresas usam isso daqui até hoje, entendeu? Empresas grandes mesmo, entendeu? E talvez em pequena escala, esses detalhezinhos aqui sejam chatos, mas eles fazem muito sentido, pô, em um sistema completo, entende? Fazem muito sentido mesmo. Pra ver que isso funcionou, se ele tá setando. Ó, deu certo. Então, fica meio a meio. Eu tenho métodos para setar valores, né? Que a ideia é meio que, entre aspas, burlar ou então encontrar um novo caminho para acessar ou alterar essas variáveis aqui. Até apagar aqui, no caso que não afetou em nada, né? Só ficou por default, por padrão ali. Então aqui eu consigo setar valores, né? Porque aqui é tudo público. E aqui eu consigo capturar esses valores, que são os gets, entendeu? E aqui eu consigo capturar esses valores. Basicamente é isso. E tem um nome para isso aqui? Tem um nome para isso aqui. Esse aqui são os getters. E esse aqui de baixo são setters. Ou seja, uns é para pegar valores, outro é para setar valores. Entendeu? Por aqui. Aqui deu certo. Vitor Carlos. Vamos ver aqui o nosso cronograma. Ver aqui alguns detalhes. Ok, tudo sob controle. Vamos ver aqui. É isso, cara. A aula foi isso. Galera, é... tipo, tô gravando. Mas eu tô